Então vamos aqui, né, continuar. Eu vou acelerar um pouco, porque talvez estou querendo terminar essa aula, né, hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Mas eu creio que vai dar. Tem bastante coisa para ver, muita coisa mesmo. Vou pegar bem esmiuçado mesmo essas aulas que nós tivemos e o que tem para frente. Mas nós não vamos nos estender muito, né? Tudo que nós falamos aqui, todo esse tempo, os irmãos vieram, estão desde o começo da gente, foi assim, os irmãos abriram um pouco a mente e ver o plano de Deus que tem para nós. E que Deus não deixou a igreja ao léu, nem deixou o mundo ficar do jeito que está por acaso. Deus tem planos. E esse plano tem que cumprir. Jó falando lá em Jó 42 que Deus tem os seus planos e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, desde o começo, desde quando Adão pecou, errou, caiu, Deus já tinha um plano estabelecido para o povo dele, ou seja, para nós, aqueles que aceitaram esse plano, porque ele chamou. Quem aceitou entrou no plano de Deus. E se entrou no plano de Deus, tem que cumprir o que ele determinou, né? Então tá aí para quem quiser. E nós aceitamos, então nós estamos. Aí nós temos que saber o que Deus tem para nós. Então, irmão, coisa interessante, a Bíblia ao mesmo tempo, é um livro misterioso e ao mesmo tempo é um livro que nos dá esclarecimento de muitas coisas. É misterioso para aqueles que não buscam aquilo que Deus tem para nós, para Ele. Mas quando você busca, como no exemplo aqui no livro de Daniel. E Daniel era um jovem, quando foi transportado lá de Israel, que eles foram levados em cativo para a Babilônia. E ele se propôs no coração dele de não se contaminar com o mundo, com naquele tempo. Então, e Deus começou a revelar para ele as coisas que iam acontecer. E isso está na Bíblia. Então nós vimos, nesse tempo nós vimos a escatologia, nós aprendemos algumas coisinhas, né? O arrebatamento da igreja, o milênio, e essas coisas. Hoje vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Quem já ouviu falar de 70 semanas? Creio que já ouviu falar, né? Os irmãos já ouviram falar de 70 semanas. Então o que veio a ser essas 70 semanas de Daniel? Primeiramente, a gente tem que, vou ler aqui, em Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25. Né? Daniel capítulo 9, versículo 24. Ele diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Um versículo só, né? Ele mostra para Daniel tudo o que vai acontecer. 70 semanas são determinadas sobre o seu povo. Uma coisa que a gente tem que entender é que tem que ter uma separação entre o povo de Israel e a igreja. Deus está tratando ali com o povo de Israel, com o povo israelita. Porque ele falou assim, é sobre o seu povo. Quem era o povo de Daniel? Daniel era um judeu. Então, era o povo judeu. Não era a igreja. Deus está tratando com o povo. Então, essas 70 semanas que fala, irmão, todas as 70 semanas que a Bíblia está falando aqui, que a gente vai ver um pouquinho, fala sobre o povo de Israel. A igreja está dentro disso aí, só que a igreja está meio fora dessas 70 semanas. Assim, entre aspas, né? Mas Deus tratou mais o povo de Israel. Então, Deus, Daniel, um jovem, que foi deportado lá do povo da Judéia, lá de Israel, porque aquele tempo lá, o tempo de Davi, de Salomão e os reis que vieram, enquanto eles estavam na presença de Deus, estavam buscando Deus no tempo de Davi, no tempo de Salomão, né?
eles estavam bem. Deus falou assim, ó, quando você estiver na minha presença, quando você estiver me adorando, aí eu vou continuar abençoando vocês. Vou ter que vocês sair fora, né? E o povo era meio rebelde. O povo de Israel era um povinho rebelde, na verdade. Então Deus falou assim, olha, logo que vocês são rebeldes, não querem obedecer, então vocês vão para uma terra que não é de vocês. Vocês vão ser tirados da terra de vocês e levados para uma terra que não é de vocês. E o que aconteceu? Aconteceu isso aí. Então, no tempo dos reis, que foi depois de Salomão, acho que Jeroboão, né, esses reis aí veio o tempo de Ezequias, aí veio o rei lá da Babilônia, Nabucodonosor, e invadiu a terra, Israel e levou lá para a Babilônia, certo? Levou para lá. Então todo o povo, ficou um povo lá na terra ainda, a Bíblia fala que ficou os mais fracos, ficou lá os que não tinham muita força, ficou lá. Mas ele levou todos para lá. E nessa leva que ele levou para lá, como escravo, foi também Daniel no meio. Né? E lá, os irmãos, a história de Daniel fala que lá no palácio, o rei mandou escolher alguns jovens para instruir toda a arte da Babilônia, essas coisas todas. Então o que aconteceu? Daniel foi escolhido. Mas alguns jovens, entre os jovens Sadraque, Mesaque, Abednego e outros jovens lá. E Daniel se destacou, porque ele fala que ele tinha um espírito excelente, um espírito de, um jovem muito sábio, muito para frente. Então ele se destacou. E era um jovem espiritual, um jovem que orava, buscava Deus. Então, como ele orava bastante, aí Deus achou melhor revelar essas coisas para Daniel. E Daniel orava, ele fala que orava 3 vezes no dia, né? Orava mais, mas o costume era 3 vezes. De manhã, meio-dia e à tarde. Manhã, meio-dia e à tarde, todo dia. Ele separava, porque ele estava no palácio, ele era tipo um ministro. Ele ajudava o rei em algumas leis. E aqui, então, Daniel, ele participou, né, de algumas atividades naquele tempo. Ele foi contemporâneo de 3 reis. Quando Nabucodonosor estava reinando, irmãos sabem da história, ele teve um sonho, o sonho de uma árvore, né? O sonho de uma árvore. E antes do sonho da árvore, ele teve outro sonho. No capítulo 2, fala que ele teve o sonho de uma estátua grande. O irmão já ouviu falar? Você está? Vamos lá ver. Daniel 9, 24, 27. Muito bem. Aqui é um resumo das coisas que vão acontecer. Vamos para cá um pouco, né? Contexto histórico. Então, Nabucodonosor, Daniel estava nesse tempo, junto com Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma grande estátua. Deus mostrou para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era o rei daquele tempo. Né? Querendo ou não, era plano de Deus. Deus usou ele para castigar Israel, de uma maneira. Então Deus usava o Nabucodonosor e ele teve um sonho. Né? E nesse sonho que Nabucodonosor teve, olha lá, Daniel 2, né? Ele teve um sonho de uma estátua de ouro. Olha só. Daniel, ele viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Né? A época dele, 600 anos de Cristo. Então ele teve esse sonho. E nesse sonho ele teve essa visão. Olha só. Interessante, né? Essa visão aí. Teve a estátua de ouro. Olha lá. Cabeça de ouro, né? Peitos de prata, troncas de bronze e para baixo pés de ferro misturado com barro. É isso que ele teve. Essa visão. Lá no capítulo 2 de Daniel. Aí ele ficou perturbado, chamou todo mundo para ver esse sonho, chamou os adivinhos, tal. E chegou lá, ninguém conseguiu. Aí falou, não, mas alguém falou, não, mas tem um rapaz aí, Daniel, e Deus, ele tem um espírito, né, de adivinhação. Até os olhos atrás. Aí chamou Daniel. Aí Daniel conseguiu interpretar, né, esse sonho. Então aqui, no capítulo 2 de Daniel, né, fala assim, aqui ó,
vários chifres. Tudo isso aí, irmãos, são profecias que Deus deu para Daniel, para falar do futuro. Falar do futuro. Não é 70 semanas ainda, mas Deus deu isso aí para ele. E o que significa isso aí? A cabeça de ouro, Daniel falou: olha, rei, a cabeça de ouro é o seu reino. Então, essa divisão eram reinos que vieram depois. Reinos que vieram depois. Primeiro, a cabeça de ouro. Era o rei Nabucodonosor. Certo? Era o rei. Ele era o maioral. Então, cabeça de ouro quer dizer maior. Ele comandava tudo ali. Ele era o rei que ele falava. Tanto que ele se exaltou de tal maneira, que no capítulo, acho que 3, se não me engano, ele teve um sonho de uma árvore. E essa árvore bem grande, não foi? E lá a árvore também, todos os passos do campo vinham, comia dela, ela dava comida para todo mundo que estava ali embaixo, os animais, né? Aí Daniel interpretou isso também, falou: rei, Deus deu todo o poder para você. Você ergue quem quer, mata quem quer, dá vida para quem quer, porque Deus deu esse poder para você, né? E a Bíblia fala que ele se exaltou. Olha que beleza, como está meu reino, né? Eu sou o maioral. Tanto que a Bíblia fala que ele se transformou em um... O que ele se transformou? Em um animal. Depois o irmão falei. Que ele foi comer capim lá com os animais. Porque ele se exaltou. Ele deu glória a Deus. Ele deu glória a ele. No capítulo 3. No capítulo 2 teve isso aí. Então Daniel falou: você é o grande, você é o moral. Depois de ti vai vir outros reinos. Não tão forte como você, mas vai ter a sua potência. Tanto que teve alguns reinos, também apagados ali, não dá nem para ver direito, né? Mas, ali ó, o primeiro reino Babilônia, certo? O segundo reino foi o Medos e Persa. Na Bíblia fala, depois que Nabucodonosor morreu, depois que ele voltou a si, deu glória a Deus, lá o reino dele foi grande, aí ele passou para o filho dele. A Bíblia não fala do filho dele, Nabonide. Fala do Belsazar, se não me engano. Ele deu uma grande festa, tem no Babilônia ainda. Aí teve uma interpretação lá que uma mão escreveu na parede: Menemene, Teque, o Parsim, quer dizer, Deus pesou você e achou em falta. Está na Bíblia também, né? Esse foi Belsazar. Esse é o reino babilônico. Começou a cair aí. Aí disse na mesma noite, outro reino chegou e tomou conta, os Medos e Persa. Não dá para ler lá, Dário. Olha só, isso já é um reino de prata. Isso é história, irmão. Deus mostrou para Daniel. E Daniel viveu o reino da Nabucodonosor e viveu o reino de Dario, alguma coisa assim, Dário ou Dario, Medos e Persa, certo? Aí ele morreu nesse reino aí. Foi jogado na cova dos leões, tal. Ficou velhinho, morreu bem velhinho. Lá no final da vida dele, Deus mostrou as 70 semanas. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu estou contando isso aí para os irmãos entenderem a história, né? Vamos entender que Deus mostrou para Daniel essas coisas. Então, o reino de prata, que é o corpo aqui, é os Medos e Persa, que é o reino de Dario. Depois de Dário, aí teve outro reino grande também, né? Dario, ele foi um reino muito grande também, venceu bastante coisa, venceu todos esses reinos aí. Israel estava em cativeiro lá, em cativeiro. Daniel era escravo deles, certo? Até eles acostumaram já, porque eles ficaram na terra, nasceram filhos, nasceram tudo, está até acostumando já lá. Aí o que aconteceu? Depois de Dario veio o outro reino, que é a parte de bronze, né? Que é essa parte aqui, ó, parte de bronze. Essa parte de bronze também foi um grande rei, não fala na Bíblia, o grande Alexandre. Eu vou falar isso na escola, nós já estudamos sobre isso. O Alexandre o Grande era um rapaz novo, né? Ele pegou o reino lá com uns 20 anos de idade e começou a conquistar tudo, derrotou todos esses reinos aí também, e ele cresceu muito. Dário, Alexandre, morreu novinho. Morreu com 33 anos de idade, esse rapaz aí. 33 anos de idade. Mas isso aí foi bem depois que Daniel tinha morrido. Mas Deus já tinha mostrado para ele. Agora, aí depois de Alexandre veio outro reino. Era o reino. Aí o que aconteceu? Os generais desse Alexandre, 4, eu não lembro o nome deles agora, se dividiram. Era 4. Aí todo o
cresceu muito, que é o tempo daquele barro lá, as pernas de barro, com ferro. Eles tinham uma firmeza, né? Só que não era tanta, porque tinha um barro no meio, certo? Tinha um barro no meio. Mas eles cresceram muito. Era o tempo que foi o tempo em que nasceu Jesus. Jesus nasceu no tempo que o reino de Roma tomava conta de tudo aquela terra que era conhecida naquele tempo, né? É o tempo de Herodes. Herodes é um título, César é um título, não é nome de pessoas, são títulos, certo? Então tinha Herodes I, Herodes II, tinha César I, César II, né, como Papa hoje. Então, aí tinha um nome de pessoas, só que eram títulos. Então, o que aconteceu? Aí cresceu. E a Bíblia fala assim que, nessa visão, ele viu uma grande pedra que descia, assim, do céu e derrubava essa estátua. E essa grande pedra crescia tamanho, né, e tomava conta de toda a terra. Essa grande pedra, eles falam que é o Evangelho, que é Jesus, que veio, tomou conta de tudo e vai derrubar tudo. Então, não, isso eu estou dando uma visão assim, panorâmica do que essa estátua significa na Bíblia, de acordo com os historiadores, de acordo com os teólogos, de acordo com o que a gente estudou, certo? Se você estudar mais a fundo, vocês vão ver, a história conta isso. É isso. Tá bem? Estão entendendo? Mais ou menos? Né? Mais ou menos essa estátua de ouro. Então, quando vamos falar estátua de ouro, né, não é aquela estátua que foi jogado Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. Essa aí foi uma estátua que o rei lá levantou para ele. Não sei quem foi. Será que foi no Cruzou? Eu não lembro. Foi ele mesmo, né? Que os três foram lançados lá de fogo, tá? Ali não é. Essa aí é a estátua. Isso aí foi sonho. E aí Deus, para confirmar esse sonho, ele deu uma revelação para Daniel sobre aqueles animais. O primeiro animal lá em cima é um leão forte, poderoso, quer dizer que era o reino da Nabucodonosor. O outro, o urso também, né, um urso forte, poderoso também, era o mesmo lado de Dário, Medes e Pérsia. Aquele outro animal mais assim, que é um tipo de animal com algumas cabeças, não lembro, duas cabeças com asas, parece, era lá o Alexandre, o grande. E aquele ali embaixo, lá com um monte de chifre, né? E tinha uns 10 chifres, aí um chifre subia mais do que o outro. Era o reino de Roma, e o chifre era maior do que o outro, tomou conta de tudo. Então, isso, que quando a gente começa a estudar essas coisas aí, tem assim, controvérsias, né? Tem uns que acham que não é isso, tem uns que acham que é, tem uns que acham que talvez ainda vai acontecer essas coisas, outros falam assim que aconteceu antes de Daniel, outros reinos de Daniel, né? Mas eu creio nessa parte aí que eu estou falando agora, né? Que foi a visão, foi uma visão futura, tanto ali na hora como foi futuro. Tudo isso aí, irmão, demorou 600, 700 anos para acontecer tudo isso. No tempo que Daniel teve essa visão, até Jesus, a parte ainda da grande pedra, nós estamos dentro dela ainda, porque o Evangelho está se expandindo, né? E os evangelhos estão se expandindo. O tempo de Roma acabou. Roma foi poderoso, mas depois as outras nações foram engolindo ela. Né? Olha lá. Esse é o mesmo. É só dois desenhos, né? As mãos estão vendo. Cabeça de ouro, braço e peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, pés, barro e ferro. Então, dividido em duas partes ali. Regime, e tem essa parte de Roma e regime do anticristo, que, como eu falei, nós estamos dentro da parte de perna e pés de barro e essas coisas. Que vai acabar no final da grande tribulação. Vamos lá. Agora vamos lá, 70 semanas, nós vemos. O que é 70 semanas? Semana, né? É um período de 7 anos. Era comum entre os judeus, semana de anos. Então na Bíblia, a Bíblia fala assim que eles costumavam contar, né, uma semana como fosse 7 anos. Um dia, um ano. Né? Para contar isso aí. Vamos lá. Então qual o propósito dessas 70 semanas? Né? Olha lá, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a
trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e justiça do santo. Então, tem um propósito. Deus mostrou para Daniel essa visão, né? Agora, Deus deu um propósito para isso. Deus não faz nada sem ter propósito. Deus não vai falar uma coisa sem visão. Olha lá. 70 semanas são divididas em 3 partes. Vamos acompanhando? 70 semanas estão contadas para o seu povo. São divididas em 3 partes. A primeira semana. Quando começou a primeira semana? Vamos lá. A partir da ordem para edificar Jerusalém, será edificada e restaurada, até a conclusão da obra. O que isso quer dizer? Eu falei para os irmãos que Israel foi preso, foi levado para a Babilônia, certo? Aí passou o tempo de Nabucodonosor, passou o tempo de Dário, né? O persa, e chegou outro rei, Ciro, e chegou outro rei, Artaxerxes, se eu não me engano. Então, pela profecia que a Bíblia nos diz, Israel passou 70 anos no cativeiro. 70 anos. Eu não vou, tem uns versículos aí que eu marquei, mas não vou nem ler, porque só o tempo é muito curto. O irmão para procurar. Estou dando aqui para os irmãos terem uma ideia. 70 anos no cativeiro, né? A Bíblia fala que Daniel procurou seu coração saber, aí pela escritura, quando ele estava lendo lá, ele descobriu que era 70 anos, certo? Ia ficar. Então Daniel morreu, os seus colegas morreram, quem nasceu? Neemias e Esdras, homens de Deus, né? Então nesse tempo, era um rei chamado Artaxerxes, que estava tomando conta de tudo. Napoleão tinha morrido, Dário tinha morrido, Ciro tinha morrido, e Artaxerxes tomou o lugar, né? Medos e Pérsia. Foi nessa época aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Foi nessa época ali do peito de prata. Vamos lá. Daqui a 2 semanas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso aí? Primeiro, quando estavam lá, aí Deus tinha que cumprir a profecia. Então, a primeira semana, as 7 semanas, são 49 anos, não é? 7 semanas. 70, são 7 semanas. Uma semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49, certo? Então são 49 anos. No momento em que eles saíram de lá do cativeiro até a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade. Aí teve um decreto lá que o rei falou assim: ó, agora vocês vão sair e vão voltar para as suas terras, porque Neemias estava lá, Neemias chorou para o rei, né? Vocês conhecem a história de Neemias foi lá, chorou, e o rei falou assim: por que você está triste? Porque minha cidade está destruída. Aí o rei deu carta para ele construir a cidade. Então, no momento que o rei deu o decreto para ser construída a cidade, a Bíblia fala assim, ó, Artaxerxes promulgou um decreto em 445 a.C. Está em Neemias 1 e 2. Então ele fez uma carta, um decreto, olha, vocês podem voltar para a terra de vocês. Foi em 445 a.C. Isso aí, certo? Aí ele foi lá e edificou Jerusalém com o seu povo. As 70 semanas, quantos anos dá 70 semanas? Dá 490 anos. Olha só, 490 anos. Tá. Então, a primeira semana foi 49 anos, certo? 49 anos. Então, no momento que eles saíram de lá e construíram Jerusalém, passou 7 anos. Daquele último, 49 anos. Aí quando acabou de construir, aí nós contamos mais 483 anos, da até onde está Jesus. 483 anos. Da até onde está Jesus. Vamos lá, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo? Deixa eu passar aqui. Está tão ruim esse negócio aqui. Que tivesse melhor, ó. Tivesse melhor a coisa, mas está ruim, né? Então, ó, vamos voltar aqui de novo, né?
434 anos, desculpa. Marquei aqui que eu confundi um pouco. Então, no momento, vão contando comigo aí, hein? São 490 anos e 70 semanas. Por quê? 7 vezes 7, 7 vezes 70, quanto é? 490 anos. Muito bem, guarde isso na cabeça. Certo? Então, aí tem um intervalo são divididos em 3 partes. Primeira parte, 7 semanas. Né? Isso aqui, irmão, é um pouquinho, meio jardim mesmo para guardar. Né? Não vão guardar talvez assim de rápido. Vocês depois vão ler, vão estudar, procurar saber um pouquinho mais. Né? Certo? Então, 7 semanas, 49 anos. Momento que o rei Artaxerxes disse, vocês estão livres. Tem esse decreto aqui. Pode ir para a sua terra, vai construir lá. Aí Neemias pegou todo aquele pessoal e foi lá para a terra e construiu, teve todo aquele negócio lá, né? Que eles construíram com a mão, quando a espada lutava, e teve os inimigos, essas coisas, mas eles construíram, certo? Depois que eles acabaram de construir, 49 anos, nós conta mais 434 anos até a tirada do Messias, que é Jesus. Como fala aqui, Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Né? Daniel, capítulo 9, versículo 24. Quer ver? Vou ler um pouquinho aqui para os irmãos. 70 semanas são terminadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para fazer a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para o juízo santo santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar até ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele já começou a dividir aqui. Até a saída para edificar Jerusalém, até o príncipe, o Messias, 7 semanas, mais 62 semanas. Vamos lá. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que é devido destruir a cidade e o santuário. Depois das 62 semanas, o ungido será tirado. Esse ungido, de acordo com o especialista, de acordo com a Bíblia, é Jesus. Então, 7 semanas, mais 62 semanas, dá. Aí começa, quer ver? E o seu fim será a comemoração, até o fim haverá guerra, e são determinadas as nações. E ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana. Mas na metade da semana para cessar o sacrifício e oferta de cereais. Então vamos lá por parte. Primeira semana, de novo, 49 anos. Jerusalém será edificada. Depois disso aí, irmãos, vai ter um período de 62 semanas, que é o tempo em que Jesus é morto e tirado da face da terra, morto. Subiu para o céu, acabou. Aí nesse tempo aí, ficou faltando 1 semana. Essa semana, pela Bíblia, é a grande tribulação que vai ter. Olha só. Olha lá, 62 semanas, vai até os dias do ministério de Jesus. Depois, a última semana, também chamada de grande tribulação, terá a duração de 7 anos, dividida em 2 partes, 3 anos e meio cada. Vamos lá. A última semana vai ser em 2 partes, que não se fez ainda. Essa última semana vai ser a grande tribulação, vai ser depois que a igreja foi arrebatada. No momento que a igreja foi arrebatada, aí começa a última semana, certo? Então, 7 semanas, mais 62 semanas, né? E mais 1 semana no final. Quanto dá? 7 semanas, mais 62, dá quanto? Dá 69. Mais 1 no final, 70. Vamos entendendo? Então, 7 semanas vai ser para edificar Jerusalém, que já foi feito isso, Pai. Essa profecia já se cumpriu no tempo de Neemias. Agora, depois de edificar, até a tirada do ungido, pode ler aí, Jesus deu 62 semanas, já foi cumprido também. Agora, o que falta? Falta
Uma semana. E uma semana são 7 anos. Certo? E aqui está falando, ó, deixa eu ler de novo aqui. Aqui, ó. Essa última semana, fala assim, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. O que isso quer dizer? Bom, uma semana, né? 3 meses e meio, olha lá, fala assim, ó, tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A Bíblia fala isso aí. Aí Daniel 7, 25, né? E 27. Apocalipse 12, 7, 14. 3 meses e meio dá 1.260 dias. Vai de 2 meses. Aí tem 2 períodos de 2 meses. Né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui de novo. Muito bem. Vamos lá. Essa última semana que vai ser a grande tribulação. No meio da grande tribulação, quem vai estar aqui na grande tribulação? Os irmãos podem falar? Os que não são obedecer a gente. Aqueles que não foram arrebatados da igreja, né? Tudo fica aqui. Nós cremos nisso pela Bíblia. É isso que vai acontecer. Nós cremos nisso aí. Nós hebreanos cremos nisso. Nós cremos. Tem outros pensamentos, mas nós cremos nisso. Então quem ficar aqui, aí o anticristo vai tomar conta. Só que durante 3 anos e meio ele vai fazer ele vai tentar arrumar o mundo, né? Ele vai tentar dar uma ajeitada, mas isso é tudo disfarce, porque ele quer mesmo é dominar tudo. O que vai acontecer? Durante 3 anos e meio Israel vai aceitar ele como o Messias. Jesus falou assim, ó, eu venho, né, como Messias, mas vocês não vão me aceitar. Mas se outro vir no meu nome, vocês vão aceitar. Ele falou, então eles vão aceitar. Mas quando der 3 anos e meio, ele vai invadir o templo lá em Jerusalém, a Bíblia nos diz. E vai sacrificar coisas que os judeus acham abominação. Jesus falou, a abominação, a assolação da abominação. Ele vai sacrificar as coisas lá. Aí vai romper o pacto com Israel. 3 anos e meio. Aí vai mostrar quem realmente ele é e vai fazer guerra. Esses 3 anos e meio. Essa é a última semana. Então, ó, 69 e 70. Então, a primeira semana, né? Foi 7 semanas. Depois teve 69. Aí faltou uma semana. Agora nós estamos no intervalo, irmão, da última semana. Nós não chegamos na última semana. Certo? Vamos entender? A igreja está vivendo aqui, por quê? Por causa do tempo dos gentios. A Bíblia diz assim que nós, né? Que nós temos um tempo para nós. Deus deu um tempo para nós. A Bíblia fala aqui que nós somos assim, que Deus deixou um pouco Israel de lado e começou a usar a igreja. Não que ele abandonou Israel, de maneira nenhuma. Mas ele está tratando com a igreja agora. E quando a igreja for arrebatada, ele vai voltar a tratar com Israel de novo. Os 7 anos é para tratar com Israel. Vamos lá. Então, esse período que nós estamos aqui, irmãos, é isso que está acontecendo. Vai fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, criar igualdade, trazer justiça eterna, terá a visão profecia, justiça do santo. Então, tudo isso aqui, nós estamos vivendo esse momento, até a volta de Jesus. Eu vou acelerar um pouco aqui. A semana é dividida em 2 partes, 3 anos e meio. A semana da grande tribulação, a igreja não está mais aqui. Vamos lá, dividir. Eu vou passar um pouco aqui, porque não vai dar tempo, né? Nós somos na plenitude dos gentios, quer dizer, é a nossa vez, é a vez da igreja, né? Olha lá, ó. Paulo, você não quer, irmãos, que ignorei esse segredo, que o endurecimento vem parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Israel está um pouco duro de coração. Para quê? Porque para a igreja ser a era da igreja agora, a igreja está crescendo. Mas quando for arrebatado, Deus volta de novo a tratar como gentil, como Israel. Vamos lá. Os judeus é um povo, irmão, particular de Deus. Eles sempre foram um povo bem rebelde.
né? Sempre teve aquela parte que eles lutavam, iam para o mundo, voltavam de novo, né? E hoje eles estão na terra deles. Em 1948 foi decretado o Estado de Israel, porque eles não tinham um Estado, eles não tinham uma pátria. Eles estavam espalhados pelo mundo. Aí eles voltaram, aí foi decretado. A Bíblia até fala assim: pode uma nação nascer uma só vez? Né? Ela está lá em Isaías 68, 66.8. Deus falando com o profeta. Aí Deus falou assim: não, eu vou fazer um milagre. Uma nação vai nascer num dia só. E o que aconteceu? Israel foi decretado Estado, foi decretado um país, num dia só. Porque eles estavam espalhados pelo mundo. Eles eram assim, tipo um cigano, que não tem pátria, né? Eles eram nômades, muito bem. Aí eles voltaram para a terra deles, porque a terra é deles. Deus deu para eles. Mas aí foi decretado, foi assinado mesmo pelo secretário da ONU, né? Um monte de. Aí fizeram o presidente e fizeram uma comissão, falou: não, é o seu Estado. E hoje eles brigam pela Palestina, porque eles falam que a Palestina é deles também. Por isso tem aquela guerra lá. Fizeram um muro. Só que a Palestina, eles falam que é parte do território de Israel. Então tem aquela briga. Não, essa terra é minha. É como alguém invadir o seu terreno e você, não, esse terreno é meu. É como você saísse para longe e quando voltasse, já tem gente morando lá no seu terreno. Né? Você fala assim, ele é meu, está aqui. Né? Eu quero ele. Mas quem está lá não quer sair. Porque lá eles estavam morando lá há mais de 500 anos naquela terra, ou mais. Né? Então ele não quer sair. Mas, irmão, engraçado é que esse dia estava bombardeando lá o livro Síria, né? Aí o repórter filmou lá em cima da colina de Golã. E o pasto é tudo verdinho, né? Parece uma terra abençoada. Uma terra abençoada, terra que manda leite e mel, como a Bíblia diz. Né? Estou acelerando aqui, ó. Quem vai estar lá? Na grande tribulação, ó. Na última semana. Né? Eles vão fazer a aliança de Israel ao anticristo. E o povo estará habitando em Jerusalém e o templo restaurado. A Bíblia fala que o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, seria restaurado. Hoje, no lugar do templo, sabe o que tem lá? Não sabe o que tem lá no lugar do templo de Salomão? Uma mesquita. O irmão pode ver em Israel, aquela mesquita redonda, né? É dos muçulmanos. Lá era o templo de Salomão, os muçulmanos tomou conta. Só que a Bíblia diz que o templo será restaurado, será edificado. E aí? Né? E é nesse tempo que o anticristo vai entrar e vai fazer uma coisa errada. Então esse templo precisa ser restaurado, precisa ser construído, precisa ser tomado de volta. Tanto que, se nós ver lá em Jerusalém, o templo é assim, na frente do templo tem um muro e tem um cemitério na frente. E eles acham que o cemitério é sagrado, ninguém pisa naquele cemitério. Né? Os judeus acham isso sagrado. Mas para ele construir um templo lá, aquele templo precisa ser destruído. E agora? Como que vai ser? Uns acham que vai ser uma coisa assim, milagrosa. Uns acham que vai cair uma rocha do céu e vai destruir o templo. Outros acham que os judeus vão invadir, tomar, destruir e fazer outro. Mas e aí? Ninguém sabe. Mas está lá. Precisa ser destruído. Precisa ser feito outro. Porque na grande tribulação, o templo vai estar lá. Os judeus vão oferecer a Deus holocausto naquele templo. Né? Os irmãos podem ver nos desenhos que tiver, quando estiver filmando, você vai ver que tem um templo de mesquita, bem redondo, assim, ó, que os muçulmanos do mundo inteiro vai lá. Eles falam assim que o muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na mesquita para adorar a Deus. Né? E toda vez que eles vão orar, eles oram virado para a mesquita. Não sei que lado que é, mas eles sabem. Acho que é do norte, do sul. Quem vai estar lá? Isso aqui. Jerusalém, irmão, foi tomada pelo general romano Tito. Tem uma palavra que eles falaram assim para Jesus, né? Quando Jesus estava sendo morto. Pilatos falou assim para o povo: olha, vocês querem matar o seu rei? Né? Falou assim: ele não é o nosso rei, pode matar. E o sangue dele caia sobre nós. E caiu mesmo. No ano 70, né? Depois de Cristo, Jerusalém foi tomada. Esse templo de Salomão, que foi o segundo templo,
né? Foi invadido pelo general Tito, no ano 70. E destruíram tudo, tomaram tudo, queimaram tudo. E morreram mais de 1 milhão de judeus, pregados na cruz. Eles chegaram lá e pregavam os judeus que eram lá. Disse que pregou, matou muito, decapitado, queimado, pregado na cruz. Levaram todos os templos, queimaram o templo inteiro. O bicho falou assim, não, quando os discípulos falaram assim, Senhor, olha esse templo, que bonito, porque o templo de Jesus, o templo estava lá, era um templo imponente. Aí Jesus falou para o discípulo, está vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu nessa época. Esse general Tito foi lá, romano, destruiu tudo, quebrou tudo, acabou com o templo. Não ficou pedra sobre pedra, né? Destruiu tudo, queimou tudo, tirou tudo, utensílio de ouro, matou todo o sacerdote que estava lá dentro e queimou, e o templo veio abaixo. Tem ruína dele lá, né? Olha só a profecia. Essa foi a profecia que Deus falou. Desse tempo aí, não ficar pedra sobre pedra que seja derribada. Vamos lá. Eles ficaram 5 meses cercando Jerusalém. Olha que interessante. Muitos morreram de fome, muitos morreram, se entregaram, outros pularam do muro porque ele estava entrando, né? Olha lá, ó. Cerca de 100 mil homens, 1 milhão de judeus morreram nessa catástrofe. Não era muita gente para aquela época, né? E também 1 milhão de gente, né? Eventos importantes de tribulação. O que vai ter lá? Né? Esses 3 anos e meio que eu falei, que vai ser metade do tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A Bíblia não fala 3 anos e meio, mas fala isso aí, né? E eles calcularam o tempo, e deu 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro. 3 anos e meio de paz, o cavalo branco que eles veem lá no primeiro selo que abre, o cavalo branco, vamos falar, não é Jesus, é uma paz falsa. Vamos lá. Aliança com o anticristo. O chifre pequeno, que fala em Daniel 8, 9, né? Eles vão fazer uma aliança com ele. Daniel e Apocalipse, eles estão entrelaçados um no outro. Entendeu? A mesma coisa em Daniel, para entender, a gente vai lá em Apocalipse para entender. Né? Aí está entrelaçado. Vou correr um pouquinho, porque o tempo está. Olha o tempo. O tempo era mais ou menos assim, ó. O tempo de Jerusalém. Né? Era mais ou menos assim. Inclusive, eu ia falar que a Igreja Universal está fazendo um tempo desse lá em São Paulo, né? Eu ia falar isso aí, eles estão fazendo, deve estar na internet, alguma coisa. Eles estão fazendo um tempo original, assim, uma réplica perfeita do tempo de Salomão. E era enorme. Olha o tamanho da pessoa, era 15 metros para cima. O tempo era grande, tinha um átrio, tinha dois átomos, um átrio do átrio, um monte de coisa. Então esse tempo, irmão, terceiro tempo será reconstruído, como eu falei para os irmãos. Vai ser um tempo, vai ser na mesquita. Está trazendo coisa de Jerusalém para cá. Jerusalém trazendo coisa perto de longe. Réplica certinha eles estão fazendo. Vamos lá. As duas testemunhas, né? Que a Bíblia fala que vai aparecer. Quem sabe essa testemunha? Ninguém sabe quem é. Mas sabe que vai ser 2 testemunhas que vai pregar na grande tribulação. A igreja, nós cremos que não vai estar mais aqui. Mas Deus vai levantar para pregar o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado naquele tempo. Né? O Espírito Santo vai estar aqui naquele tempo. Deus não vai abandonar esse mundo. Né? Vamos lá, 2 testemunhos. Estou correndo um pouco. 666. E agora? Quem sabe isso aí? Quem sabe essa marca? A Bíblia fala que vai ter uma marca, né? 666. Marca do anticristo. Então, vai ser uma marca do anticristo. Vai ser na testa, vai ser na mão. A Bíblia fala que vai ser na mão e na testa, né? Pelo que a Bíblia fala. Mas, naquele tempo, quando Deus deu essa revelação para João, João escreveu o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo. Ele ia saber que ia ter chip, ele ia saber que ia ter carro, que ia ter avião, não ia saber nunca isso aí. Nem imaginava a cabeça dele. Mas, essa marca, hoje, irmão, o controle das pessoas é geral. Você é controlado, nós somos controlados, não é? Seu CPF está em todo lugar. Você vai a qualquer lugar do mundo, você dá o seu número lá e sabe onde você é, quando você tem, qual é o seu nome, sabe tudo sobre você. Se é casado, se é solteiro, o que você fez, né? Tira uma gota de sangue de você, ele fala o que você tem, pé a cabeça, né? Então, quer dizer, hoje, o controle é total. Ele vai ter controle total sobre todo mundo. Você anda com o celular por aí, tem satélite, espião te vigiando.
Ele sabe onde você está. Entendeu? Não adianta você fugir mais. Não tem como fugir. A menos que você for lá no meio do mato, no meio da Amazônia lá e se perder lá. Né? Aí quem vai achar você, né? Mesmo assim, ainda é perigoso achar. Tem aqueles raios lá que acham a pessoa no escuro, essas coisas. Vamos lá. Vamos meia. Vamos lá. O primeiro da aliança implementada de semana, como eu falei para você. Ele vai fazer uma aliança, depois na metade de semana vai cortar. Volta de Jesus. Isso vai ser no final dos 7 anos. Profecias. Vamos lá. Trindade satânica, vai aparecer o anticristo, né? Vai aparecer a besta e vai aparecer o falso profeta. São os 3 que vão agir nesse mundo. Certo? O falso profeta vai reger uma igreja falsa. Né? A besta é política, vai tomar conta do político. E o anticristo é o próprio diabo, a besta vai estar tomando conta de tudo. Olha lá, estou passando bem rápido. Né? Eu quero acabar hoje. Ó. Primeiro selo, vai ser o cavalo branco. É a falsa paz que vai ter. Né? Segundo selo, cavalo vermelho. Ganância e guerra, vai ter guerra. Olha só. Isso o anjo está. Ali a Bíblia fala assim que o anjo começou a abrir os selos. Aí isso veio sobre a humanidade que está aqui nessa terra. Terceiro selo, cavalo preto, fome, falta de alimento para ricos e pobres. Não importa se tem dinheiro ou não, vai faltar alimento. Por quê? Porque muitos estão. A terra não vai dar mais alimento assim tão fácil. Cavalo amarelo, morte, guerra, fogo, peste da terra. Tudo isso na grande tribulação. Vou passar rápido. Almas, aí abriu o quinto selo. A Bíblia fala que viu almas da grande tribulação que foram mortas, estavam debaixo do altar de Deus, pedindo clemência, pedindo para Deus vingar o sangue deles. Falou, não, calma aí, que ainda tem mais alguns para morrer ainda no meu nome. Depois vamos ver o que nós faz. Mudança física, terremoto, a lua se torna em sangue, o sol escurece, cai estrela do céu, aquela coisa doida. Você pode ler Apocalipse, está tudo isso aí. Estou correndo aqui para ver, a gente passar aqui. Aí o sétimo selo diz que tem meia hora. Diz que, alguém falou assim que vai ser os últimos minutos que elas mulheres ficaram silêncio, meia hora. Meia hora, porque as mulheres falam bastante. É uma piadinha. Só né? Vai ficar em silêncio, meia hora. O irmão falou isso aí, né? Aí vai começar a primeira trombeta. Né? A primeira trombeta, agora eu não lembro mais. Irmão, acabou aí o negócio. Aí tem as trombetas, né? A primeira trombeta, começa a cair coisa do céu, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu estou ampliando rapidinho aqui, ó. Aí tem os 144 mil. Ó, tudo isso aqui, irmão, está acontecendo na grande tribulação, 7 anos. Certo? O anjo evangélico, que vai ter o anjo que vai pregar o evangelho, né, vai se auxiliar o evangelho a todos os cantos da terra. Talvez seja aí que vai ser cumprida aquela profecia de Jesus, falando que o evangelho será pregado em toda a terra. Os 4 cantos da terra. Porque hoje é difícil. Mesmo na tecnologia, tem muita gente que não ouviu o evangelho ainda. Tem lugar da China, irmão, não tem nem rádio, não tem nada. A pessoa nem conhece. Né? Mas talvez seja essa aí que entra aquela profecia de Jesus. Aqui, ó, segunda metade da semana. Vou falar de novo. Meia de novo. Primeira taça. Né? Ó, além dos selos, além da trombeta, aí começa as taças. Vai ser coisa terrível para quem ficar aqui. Né? Primeira taça você perde. A segunda é sangue. O rio se transforma em sangue. O sol esquenta demais. A pessoa começa a morrer de queimaduras. A quinta é terremoto, é água, maremoto. Né? A sexta, acho que é o ano, saem os demônios da terra para atormentar os homens da terra. Vamos lá, rapidinho. E a sétima também vai ser assim: a terra começa a tremer, começa a sair bastante coisa. Metade dos homens morrem, terço dos homens. E depois tem as 2 testemunhas, está repetindo lá. O testemunho vai pregar o evangelho. Depois, o Amargedon. Eu ia falar do Amargedon, né? Amargedon vai ser no final dos 7 anos, viu, Maria? 7 anos, quando
as nações a metade vão lutar contra a metade. A metade vai ser a favor de Israel e a outra metade vai ser contra. Gog e Magog, que a Bíblia fala. Aí vão se levantar e vão lutar. A Bíblia diz que o sangue vai ser tão terrível que as pessoas vão nadar em sangue. E quando os judeus estiverem morrendo, muitas pessoas estiverem morrendo, eles vão começar a clamar Jesus. Aí sim, aí Jesus vai voltar para todo olho vai ver, com a igreja, com todo mundo. Aí, ó, volta de Jesus. Né? Louvado a multidão contra Israel, mas no hora da crise, Jesus volta de todo, à vista de todos. A Bíblia fala que Jesus vai voltar à vista de todos, no final. Olha só, então que isso, irmão, é coisa assim emocionante, coisa que abala mesmo, para a gente ficar, né? Ficar assim, atento a tudo isso. Isso aqui, tanta coisa ainda para acontecer. A igreja, talvez ainda não vamos estar presentes, nós vamos presenciar tudo isso. Olha lá, né? Segunda vinda de Jesus. Olha que gostoso, né? Lá no segundo. Farosa, evento, né? Sinal. Então, tudo que é Apocalipse, revelação, epifaneia, manifestação. Então, tudo isso. Eu estou pensando, não. Vai. Comparação entre dois eventos, bem rápido, para a gente acabar. O arrebatamento, os santos arrebatados vão ao céu. Na segunda vinda, os santos vêm à terra. Está vendo? O arrebatamento é antes dos 7 anos. A vinda de Jesus visível é no final dos 7 anos. Acontecimento iminente sem sinais. Vai ser um roubo rápido. E lá no final, 7 sinais. Né? Inclusive, a tribulação. A terra não é julgada. Os santos vão embora com Jesus do céu para passar a receber os galardões. A terra é julgada para ele voltar. Não é mencionado no Antigo Testamento, o arrebatamento. Né? Mas a segunda vinda fala. Daniel está falando, né? No Antigo Testamento. Arrebatamento envolve a vida dos cristãos, nenhuma referência a Satanás. Cristo vem para os seus, ele vem nos ares, somente os seus vão ver e começa a tribulação. Então, irmão, vai ser assim rápido. Só nós vamos ver, perceber. O mundo vai perceber depois, mas, né? Fazer o quê? Arrebatamento. Agora lá, a segunda vinda afeta todos os homens. Satanás é amarrado. Cristo vem com os seus, ele vem à terra e todo olho verá, né? E começa o milênio. Aí, o milênio, depois do milênio grande, entrou no branco. Estamos acabando já. Estamos acabando. O grande entrou no branco. Depois disso aí, julgamento final. Julgamento para todas as almas que não aceitaram Jesus, que estão lá. A Bíblia fala assim que o inferno deu as almas que ainda haviam, os mortos, o mar, então todos vão estar lá para ser julgados. E depois, o novo céu e a nova terra, quer dizer, que é a eternidade. E vamos falar de recomeço. Não é nem um fim, é um recomeço para a igreja. Porque aí vai a eternidade. Quem sabe? O que nos espera uma eternidade? O que nós vamos fazer lá? Né? A Bíblia fala que nós vamos ser sacerdotes e reis. Reis, o que faz rei? Rei reina. Sacerdotes administra. Né? E os seus servos nos servirão a todos sempre. Então, nós não temos atividade. Mas que atividade que é? É coisas assim que a gente não imagina, mas vai ser uma coisa que além da nossa expectativa. Então, irmão, tudo isso aqui, que nós vimos aqui, eu dei uma passada bem rápida. Tinha muita coisa que era para ser dita, mas o tempo nosso é curto também. Se for estender muito, né? Não dá. Mas isso aí é só uma pincelada para os irmãos entender o que vai acontecer com a igreja, conosco, né? A gente viu tudo: arrebatamento, milênio, os mortos, a sessão, né? Agora a grande tribulação, as 70 semanas divididas em 3 partes, 49 anos, 62, 434 e mais 7 anos, dá 490 anos. E nós vamos partindo para a última semana.
Agora é nossa vez. Agora é nossa. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe vocês. Participar disso aqui. Vamos, quem não for cemitério? Hã? Quem não for cemitério para estar, né? Não entendi, não. Quem inventou o cemitério? Quem inventou o cemitério?